Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede, um programa temático sobre futebol diário. Você pode e deve participar. Manda sua sugestão ou até a sua opinião aqui embaixo no descritivo do programa. Não esqueça de se inscrever, dar positivo, negativo, participe. O programa não é meu, não é do Quartarolo, é nosso. Nós aqui estamos trabalhando juntos com vocês. Então, por favor, participe. Não esqueça disso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, que já vai dar o tema da nossa discussão de hoje. Bom, um abraço, meu caro Fábio Seródio, a todos vocês que estão nos vendo. Isso que o Fábio Seródio falou é muito importante. Se você já for inscrito no programa, espalhe o programa por aí. Se ainda não for inscrito, se inscreva, peça para o seu amigo se inscrever, ajude a gente aí para que o YouTube comece a programar a gente ainda mais em várias e várias mídias, recomendando em várias situações. Olha, Seródio, o tema hoje até é um tema espinhoso, triste, né? A contusão do Neymar. A carreira do Neymar é o fim do fim? Está chegando ao fim? Olha, com muita tristeza no coração que eu vou tratar desse tema. Primeiro que eu não gosto de falar de contusão de ninguém. Jogador de futebol depende do corpo e cada vez que surge uma contusão como essa do Neymar, todos nós ficamos tristes. Porque não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o jogador praticando mostrando o seu talento dentro de campo, com a camisa da seleção, do Paris Saint-Germain. Mas o Neymar é um assunto à parte, Cotello. O Neymar vai passar por mais uma cirurgia no tornozelo direito, vai ficar até 4 meses fora dos gramados. Me chama muito a atenção, eu não sou especialista, né? Mas a cirurgia vai ser realizada em Doha, no Catar. Caramba! Para mim, eu É, continuo achando o Hospital das Clínicas melhor, mas em todo caso. E aí, Quartarolo, a grande polêmica envolvendo o Neymar, na Europa principalmente, o jornal L'Equipe, que é um dos principais diários esportivos da França, estampou a seguinte manchete na primeira capa com a foto de Neymar: ferida sem fim. O número de lesões que o Neymar tem desde que chegou ao Paris Saint-Germain não é equiparável a nenhum outro jogador de alto nível nos últimos 10 anos. É preocupante, Cortolão. é triste, né? E essa operação em Doha, né, no Catar, né? Mas os caras lá são o dono do time, né, Seródio? Então querem ficar perto, né? Querem indicar o cirurgião, aquela coisa toda. Não sei até que ponto, né? Mas, por exemplo, normalmente você opera até no Brasil, né? Ou mesmo na Europa, né? Tem médicos de muita qualidade para resolver esse problema. Mas o problema não é só esse. O problema é que ele vem sofrendo uma sequência de contusões há muito tempo. O Neymar é um jogador que vai sendo desgastado, né? Como diria, antigamente se falava o termo bichado. Eu acho que não vale esse termo para o Neymar, seria um termo muito cruel. Mas a verdade é que ele é um jogador e essas contusões estão minando a qualidade do Neymar. Porque o Neymar não consegue ter sequência em quase nada. Na Copa do Mundo, em meia Copa, ele jogou, a gente notou que ele também, qualquer pancada era problema. Em 2018, jogou no sacrifício. Em 2014, saiu contundido por aquela violenta entrada do Zúñiga, que devia ter sido expulso e não foi. Mas, a partir daí, a gente viu o Neymar muito cheio de contusões. As pessoas dizem assim, mas a maneira que ele joga também chama a contusão. Bom, eu acho que o árbitro tem que coibir esse tipo de coisa. É o estilo dele. Ele realmente é um jogador que individualiza jogadas. E isso tem mexido com o corpo dele, né? Porque eu tenho dúvidas. E quem sou eu para falar? Como você acabou de dizer, a gente não é expert no assunto, não é médico, mas pela vivência, pelos conhecimentos, pelo aquilo que a gente ouve, né? E pelo que a gente já viu, eu acho que ele voltar a jogar no nível que se pretendia que ele jogasse, que muitas vezes também ele não jogou, mas pela qualidade que ele tinha, eu acho que ele não vai voltar mais. E dependendo da situação na Champions agora, eu acho que ele nem fica mais no Paris Saint-Germain. E daí eu não sei se tem um time de um nível de um Real Madrid, o próprio Barcelona, nesse nível aí, para querer contratar um jogador que vem com um histórico de contusão muito, sabe,
muito irregular, né? Ou melhor, regular, né? Todo ano tem problema de contusão. Então, isso aí é muito complicado na carreira dele, que está se aproximando do final, Seródio. Olha, eu tive a cachorra de dar uma olhada no, é lógico, traduzido a matéria da equipe. E em determinado ponto da matéria, eles contam os jogos que o Neymar ficou fora do Paris Saint-Germain desde 2017. 97 jogos por lesão. Mais do que uma temporada. Sem contar os 3 a 4 meses que ele vai ficar fora agora. É muito, Cortelone. Há 2 temporadas, Seródio. E aí vai porque falar uma assim, temporada de puxa, mas 60 jogos. ele é azarado. Mas é muito azar. Eu não lembro nenhum jogador que tivesse uma sequência tão longa de contusão assim. Ou quebrava e não voltava nunca mais, ou não ficava voltando aos picados, não. E aí, nos parisienses, de uma forma geral, principalmente os torcedores do Paris Saint-Germain, começam a buscar coincidências. Coincidência ou não, no momento que o Paris Saint-Germain vai por uma decisão, pumba. Aí eu pergunto, você acredita que pode ser um problema emocional? Não, aí é contusão. Claramente mostrou que a contusão existe, né? Não é Sim. só o lado emocional. Não, mas a contusão pode ter origem emocional. Sim, pode até ter, mas eu acho que aí não, sei lá, eu acho que eu não gosto de falar em sorte e azar, porque quem faz a sorte e o azar na sua vida é você mesmo, mas existem aquelas bruxas, né, que a gente não acredita, mas sabe que elas existem. Eu acho que ele é um jogador que deve ter dificuldades clínicas, né? Porque ele é muito fraco, frágil Mas para seria porque ele enfrentar. não é atleta, Quartarolo? Aí tem várias explicações que você pode dar. Dizem que ele se contunde demais, uns dizem porque ele segura demais a bola. Outros dizem que ele também não leva a carreira como devia levar tão seriamente quanto o aspecto físico. Também a gente já viu isso em muitos momentos ser verdade. Ele não se preocupou tanto com o lado físico da carreira dele. Tecnicamente ele é muito bom jogador, é aquele negócio de o cara falar assim, eu me garanto, né? Só que você citou aí, eu lembro do Van Basten, que apanhou demais e parou de jogar aos 28 anos de idade, né? O Carrinho hoje merece cartão vermelho por causa do Van Basten, que destruíram o tornozelo dele. E lembro do Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno teve contusões seguidas assim que, vou falar para você, a gente achava que não ia dar. Daí chegou na Copa de 2002, ele fez um trabalho de preparação muito forte e acabou rendendo, foi um ótimo jogador. Eu acho que o Rivaldo foi o melhor jogador do Brasil naquela Copa, mas ele teve uma participação especial, foi muito importante também. Então, eu acho que o Neymar, primeiro que ele vai ter que se cuidar clinicamente, vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que se cuidar e vai ter que fazer muito reforço muscular. E daí eu já começo a pensar na Copa de 2026, porque quer queiram, quer não, o Neymar ainda é o grande jogador, hoje ao lado do Vinícius Júnior. Então, com todo mundo que vai convocar a seleção brasileira, se o Neymar estiver em campo, ele vai para a seleção. Ele vai precisar jogar muito mal na seleção para não voltar à seleção. Só que ele lembra, em termos, né, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu com o Zico, que depois daquela entrada maldosa, criminosa do Márcio Nunes, do Bangu, também convivia demais com contusões, que são aquelas que o médico chama de recidivas. Ou seja, como diria Moraci Santana, você fica penso, você fica com uma parte do corpo meio desequilibrada, e é preciso buscar esse equilíbrio novamente. Então, quando se tem uma contusão grave, via de regra, você, na sequência, vai ter outras contusões reflexo dessa. Mas depois de um certo tempo, você embala novamente. Ele não, ele começa a embalar e tem uma contusão novamente grave. Sabe, Quartarolo, eu tenho o maior carinho pelo tema. Eu gosto, até estudo psicanálise, gosto do assunto. E, às vezes, coincidência ou não, as coisas acontecem e me faz pensar no assunto. Eu acho que toda vez que ele se sente pressionado, vem uma contusão. Infelizmente, é quase que uma constatação. Você e muita gente vai especular a respeito, especulação ou não, o fato é que ele está dando margem para esse tipo de discussão. É um jogador que tem um talento enorme, que nunca conseguiu colocar dentro de campo a expectativa que todos têm fora dele. Que ele tem talento, ele tem, que ele é bom jogador, ele é, só que ele não pratica, ele não consegue alcançar o nível que se espera dele
dentro de campo por uma série de fatores. Se as bruxas existem ou não existem, o problema não é meu, o problema é de quem acredita nelas. Mas o fato é que são fatos que chamam a atenção. E aí, Quartarolo, momentos antes da gente iniciar a gravação, até fui procurar na internet aqui o nome do filme. O Neymar e a família dele pagaram para a Netflix fazer um documentário. Eu assisti. Se você assistiu o documentário, talvez você comece a entender um pouquinho da o pouco recheio cerebral que esse menino tem. Porque ele é uma pessoa desprovida de conexão com o mundo. Infelizmente, é um pouco desprovido. Problemas que ele teve lá, sei lá, da família dele, mas que é desconectado com o planeta, é. E sabe qual é o nome do filme? Que foi É, pago por eles? O Caos é, Perfeito. meu. Nunca se arrumar um nome de um filme tão bom. Porque o Neymar é um caos perfeito. Ele nunca consegue os aplausos finais na peça de teatro que ele participa. Nunca. Ou ele sai por contusão, arruma encrenca. E hoje se debate no Paris Saint-Germain a importância dele. O Dugarry, que foi um ex-jogador de futebol, foi reserva, mas foi campeão da França na Copa do Mundo, ele disse que, graças a Deus, ele se contundiu, agora o técnico Gaultier vai arrumar o time. Porque ele é um empecilho para arrumar o time do Paris Saint-Germain. Se você assistir o filme, você vai ver as cobranças da torcida do Paris Saint-Germain para o Neymar. Ele criou um ambiente muito ruim no Paris Saint-Germain. E ele tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2027. Hoje ele tem 31 anos, tem mais 3 anos, 34 anos. É o final do contrato dele. Você acha que alguém vai meter a mão no bolso para pagar uma fortuna para a transferência do Neymar? Com Não, foi esse. isso que eu disse, né, Serol? Eu acho que não tem espaço em outros grandes hoje na Europa. O Ninguém Chelsea vai disse que contratar o Neymar. queria. Não, mas não nesse nível. Eu acho assim, Seródio, tem várias coisas que você falou que a gente pode analisar. Primeiro, eu não acho que a contusão não existe, ela existe. Né? Sim. Segundo, eu acho que realmente é muita coincidência acontecer tudo isso nos momentos mais cruciais da vida dele em que ele precisa decidir. Copa do Mundo ele se Só que contunde. em 2011 ele foi bem no Santos, foi campeão da Libertadores, vice do mundo contra o Barcelona, aí não tinha jeito. E no Barcelona, até 2014, que ele ficou lá, ele foi um ótimo jogador. Inclusive, chegou a ser artilheiro de Champions e jogando muito. Aí apareceu aquela proposta do Paris Saint-Germain, muito dinheiro na mesa. Ele também, talvez mal orientado, queria ser o protagonista, e no Barcelona o protagonista era o Messi, não tinha jeito, né? Ele acabou saindo por muito dinheiro, ganhou muito dinheiro. Acho que não vai ficar pobre de jeito nenhum, nem as próximas gerações. Então, nesse aspecto, ele acertou. Agora, se discute muito a maneira como ele saiu do Santos e do Barcelona. Aí volta a essa situação de proteção quase que eterna à figura do jogador. Ele virou um bibelô, né? Porque ele já com 10, 11 anos, o Ceródio, ele vivia numa bolha. Ele estava lá protegido de tudo, né? Então, a realidade dele nunca foi realmente de enfrentar muito a situação, a não ser dentro de campo. Então, há um trabalho feito para que ele, sabe, fique lá na bolha dele, que não participe de nada, que não, sabe? E isso aí é ruim. É ruim porque hoje você olha para ele e vê um cara sem opinião, vê um cara que não sabe se é jogador ou celebridade, ele quer aparecer mais nas redes sociais, onde ele não precisa, que ele vai aparecer de qualquer jeito, e não precisa também do dinheiro da rede social, porque ele ganha muita grana, né? Sempre ganhou. O contrato dele é um dos maiores do mundo. Então, ele é um cara, sabe aquela criança que não cresceu, Peter Pan? É por aí. Mas aí é culpa de quem? Do staff dele. O pai é um deles. Tem muita gente que fica ali. Os parças, que eu quero ver os parças daqui a 10 anos, né? Porque os parças, Vão enquanto está dando sumir dinheiro, é uma todos. beleza. Vão sumir Mas aí todos. que tá. Você tem dúvida disso? Não tenho dúvida, mas, por exemplo, o pai dele é empregado dele, entendeu? Então, Mas, Quartarolo, assim, eu não quero entrar muito nessa família, porque o pai virou celebridade, a mãe virou celebridade, eles têm sim, mais a namorada irmã. que o filho, entendeu? Isso é uma zorra. Aliás, o nome O Caos Perfeito cabe nessa história do Neymar.
porque tudo é um caos. Desde o surgimento desse menino até hoje é um caos. Você falou aí, pô, ele estava lá no Barcelona, ele foi campeão da Libertadores, ele ficou 3 anos no Barcelona. Ganhou tudo, mas ele era coadjuvante. Mas jogando muita Ele, bola, Seródio, jogando sim, muita mas bola. ninguém disse que ele não tem talento. Sim. Mas se vendeu o menino como o grande popstar da unidade. Em 5 anos do Paris Saint-Germain, ele só ganhou o campeonato francês, e olhe lá. Sim, sim, sim. Na hora que foi para uma disputa de final das Champions contra o Bayern de Munique, se machucou. A única vez que ele chegou à final foi vice, que é também uma posição que o Paris Saint-Germain jamais chegou. Ele foi razoavelmente bem, com o Tuchel, o treinador. Agora, é o tal negócio. O Paris Saint-Germain é aquele time que a gente já viu também ser formado aí, um monte de jogador de nome que não dá certo. Nós já vivemos os Galácticos, já vivemos o Corinthians com De Leon, Dunga, aquele pessoal todo. Outros times aí também fizeram a mesma coisa e não deu liga. Claramente, o Paris Saint-Germain não será campeão dessa Champions. De jeito nenhum. Aliás, eu acho que nem passa pelo Bayern, com certeza. Entendeu? Agora, é uma coisa, ele saiu do Barcelona para ser campeão, para levar o Paris Saint-Germain pela primeira vez na vida à Champions. E não conseguiu. Então está devendo essa também. Nas também não conseguiu Copa do Mundo. Não conseguiu. Não, nas Copas em que disputou pelo Brasil, ele vinha razoavelmente bem em 2014, se contundiu. Em 2018, ele fez uma Copa boa, se você analisar tudo. E agora, a Copa dele também não era ruim. Mas aí falta aquele negócio, o jogador que decide. O que o Messi fez pela Argentina. Se bem que o Messi, em outras Copas, foi muito parecido com o Neymar. Então, sabe, ele tem sido vítima de muitas coisas e algumas que ele mesmo arma para ele. Entendeu? Então, é muito complicado. Então, tudo que envolve o Neymar, por ele ser um cara muito exposto e muito multimídia, mas como diria... ele se expõe, não é que eu me exponho. Mas exatamente, é isso que eu estou dizendo. Ele é multimídia, como diria. Então, tudo que ele fizer. Ele é parecido mesmo. Vai repercutir, porque ele. Não é só isso. Ele trabalha em cima disso, ele ganha. Isso é igual a influencer hoje. O cara fica aí fazendo tudo para aparecer. Né? Então, ele não tinha que fazer isso. Ele tem que jogar bola. Edu, olha, Quartarolo, estão falando o começo do fim. Aliás, eu vou colocar uma manchete no nosso vídeo, o começo do fim. Se ele, durante esses 3 meses, fizer a mesma babaquice que ele fez da outra vez, que ir pular carnaval em Salvador, aparecer de muleta não sei aonde, dessa vez ele encerra a carreira no Paris Saint-Germain. Ali está muito difícil para ele, né? Ninguém está aguentando mais. Mas o Messi também vai embora, quer dizer, o time ainda vai ficar mais fraco, né? É muito Ninguém vai aguentar mais ele. É lamentável. Bom, é um grande nome do futebol que poderia, na minha visão, ser uma grande estrela e que preferiu virar agitador e bastidor e não ser a estrela que deveria ser no futebol. Virou influencer, né? Influencer, ele gosta disso. Lamento a contusão, tenho nada contra ele, quero que seja feliz, gostaria que ele jogasse. Aliás, o Odigarri foi muito infeliz, né? O cara não pode falar graças a Deus que se contundiu. Ainda mais o Odigarri. Ainda se fosse o Deschamps, se fosse o Zidane, mas não é, né? Eu só lamento, porque infelizmente nunca um cara bolou um nome de um filme tão perfeito. O Caos Perfeito. E olha que a família dele que pagou para mandar fazer, hein? Meu Deus do céu. O Caos Perfeito. Assistam, não estou fazendo publicidade do filme, que vocês vão ter uma noção de quão sem açúcar é o Mussi Neymar. Quartarolo, dá um beijo no coração de todo mundo aí. Olha, um abraço a todos vocês, até amanhã com um novo tema. Hoje o tema, embora seja um tema que cause polêmica e repercuta, que é o Neymar, a gente lamenta muito a contusão dele, tomara que ele se recupere e tomara que ele volte jogando o grande futebol que ele tem, né? Agora, se ele voltar apenas como celebridade, como modelo, como influencer, aí realmente não vai conseguir jogar. Um abraço, Serote. Sei lá, todos acreditam em alguma coisa. Ô, Neymar, procura um pai de santo aí, um padre exorcista, estoura pipoca, faz qualquer coisa, porque realmente a carreira está indo para o brejo. Tchau, um beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.